Olá e sejam bem-vindas mais uma vez ao First Impression. Hoje vamos fazer um pequeno dicionário da moda. Vamos falar sobre aquelas expressões que são muitas vezes usadas no universo da moda, mas que ou são mal empregos ou têm um significado que muitas vezes não é bem aquilo que nós pensávamos à partida. Então eu hoje trago-vos 10 expressões que são muito utilizadas no mundo da moda, mas que ou não são bem utilizadas ou muitas vezes nem sabemos muito bem o que é que elas significam. Vamos começar com uma palavra que está super em voga nos últimos anos, que é vintage. Mas vintage também é muitas vezes confundido com retro. Então retro e vintage são as duas primeiras palavras, expressões, que eu vou desmistificar hoje aqui um bocadinho. Vintage normalmente é associado a alguma coisa que é velha, que é antiga, mas vintage significa que é uma peça, não é? Uma peça vintage significa que ela tem pelo menos 20 anos, mas que é a peça original, portanto não é uma reprodução daquilo que se usava há 20 ou 30 ou 40 anos atrás, é sim essa mesma peça antiga que é usada hoje em dia, mas que é uma peça de facto datada, em que a sua própria produção, a sua construção, a sua confecção foi feita na época, enfim, que ela representa, nos anos 80, nos anos 60, 70, o que for. Tem de ser uma peça com pelo menos 20 anos à data da sua utilização para ser considerada vintage. Já retro, em contrapartida, é exatamente o oposto, ou seja, é uma peça com inspiração antiga, que remonta a uma década qualquer, dos anos 80, 90, 70, 60, anos 20, seja o que for, mas é uma peça que foi criada agora, não é? Com inspiração numa década anterior, mas é uma peça cuja confecção pode ser recente, no entanto, a inspiração daquela peça é que tem a ver com as tendências de determinada época. Por exemplo, uns óculos cat eye podem ser uma peça retro, porque são inspirados numa década que não a atual. No entanto, se aquela peça tiver sido construída, confeccionada recentemente, é uma peça retro, de inspiração retro, mas não é uma peça vintage. E o styling? O styling é outra palavra muito usada no universo da moda, mas que nem sempre se utiliza da forma mais correta. Então o styling nada mais é do que a criação, a conjugação de peças para a criação de um look, de vários looks, de uma produção de moda, por exemplo, em que as peças são combinadas de forma a que fiquem agradáveis à vista, de forma a que fiquem, enfim, que remetam a um contexto qualquer que tenha sido previamente definido pelo produtor de moda, pelo consultor de imagem, enfim. E o styling é nada mais do que isso, portanto, a criação de um conceito através da combinação de várias peças. E normalmente quando se faz styling para uma produção, para uma pessoa, para uma situação qualquer, deve-se fazer também o fitting. E o fitting é outra palavra, assim um bocadinho bicho de sete cabeças, mas o fitting no fundo é nada mais nada menos do que garantir que aquela peça serve, que aquela peça está na medida correta, ou foi feita à medida, ou tem a medida que de facto assenta bem no biotipo daquela pessoa em concreto. Faz-se muitas vezes estes fittings, por exemplo, quando nós vamos a um alfaiate, a uma costureira e pedimos uma peça especificamente para nós, é preciso tirar as nossas medidas concretas, portanto fazer o fitting, ou quando, por exemplo, fazemos uma sessão de styling com modelos, com alguém, normalmente previamente faz-se o fitting, ou seja, experimentar a roupa escolhida na modelo ou na pessoa em concreto, para garantir que está tudo ok e que as peças estão nas medidas corretas. Isso é fazer o fitting. E depois do styling e do fitting, normalmente tudo culmina num shooting, que também é uma palavra que usamos muito e muitas vezes as pessoas não sabem o que é que significa um shooting. Vais fazer um shooting? O que é isso? Então um shooting é uma sessão fotográfica, ok? O shooting é nada mais nada menos do que as fotografias em concreto, não é? Portanto, o dia de tirar as fotografias, a própria produção fotográfica em si, é isso que é o shooting. E a sexta palavra é uma palavra que normalmente está associada a estas três últimas e que antecede o styling, antecede o fitting e antecede o shooting, que são todas palavras claramente anglo-saxónicas, não é? Mas existem muitas expressões em inglês constantemente a serem utilizadas no universo da moda, é normal, em francês, em inglês e em francês também, muitas vezes. E esta palavra é um mood board. Um mood board normalmente é aquilo que antecede o próprio shooting, o fitting, o styling, e é um quadro inspiracional, portanto é onde nós vamos primeiro
preparar tudo, definir quais são as cores, qual é o conceito, alguns elementos de cenário, por exemplo, que são necessários. Um mood board, no fundo, é uma inspiração prévia que vai definir depois o caminho que aquele shooting vai levar, que o styling tem de enfim, fazer match, não é? Tem de corresponder àquilo que foi previamente definido no shooting. É uma espécie de look and feel, também é muito utilizado, por exemplo, em marketing, em publicidade. Set the tone, portanto, vai definir aquilo que se vai fazer depois na produção fotográfica. As próximas duas palavras têm um contexto semelhante, mas querem dizer coisas muito diferentes. High-end e high street. High-end, no fundo, tem a ver com alta costura. Tem a ver com peças que são feitas com muito cuidado, normalmente são feitas de forma artesanal, são peças que são muito mais caras e, portanto, são peças de alta costura, são peças de couture, são peças de luxo. São peças, normalmente, marcas como Chanel, Hermès, Dior, enfim, qualquer marca de luxo, normalmente é uma marca high-end, é uma marca que tem muito cuidado na elaboração das suas peças e que são peças, enfim, flawless, né? Perfeitas e que têm muita atenção ao detalhe. Em contraponto com o high-end, temos o high street, que normalmente é a reprodução em massa dessas peças, ou enfim, de peças inspiradas nessas, ou não é? Mas o high street tem a ver com, enfim, é uma forma de dizer a rua nas cidades onde existe a maior parte do comércio, a maior parte das lojas, uma rua principal, como por exemplo Oxford Street, por exemplo. É onde existe a maior concentração de marcas de mass market, enfim, marcas para toda a gente e de fácil acesso, e que existem em muitos países marcas muito mainstream, que é a próxima palavra. E mainstream também é uma palavra que é muito usada em contexto de moda e não só, é muito usada também em contexto de música, por exemplo, em contexto de cinema. Mainstream, no fundo, é apenas algo que agrada em larga escala ao público, que agrada às massas, à maior parte da população. É uma coisa que é aceite por todos, é aceito como normal, como comum, que tem uma boa recepção por parte do público. Normalmente as pessoas aderem muito a essa tendência, a esse filme, a essa música, a essa, enfim, estilo de vida ou o que for, e então torna-se mainstream, torna-se comum, torna-se globalmente aceito. E o vídeo de hoje foi este, é um vídeo muito rápido e muito simples, no fundo é uma espécie de dicionário da moda, para também desmistificar algumas daquelas palavras que nós usamos muito recorrentemente, que para quem trabalha ou para quem, enfim, estuda sobre o universo da moda, são palavras muito comuns, fazem parte do nosso vocabulário do dia-a-dia, mas muitas vezes me perguntam porquê estás a falar chinês, não é? E não percebem exatamente o que é que eu quero dizer, então aqui ficam 10 expressões desmistificadas, uma espécie de dicionário da moda. Se gostaram deste tipo de vídeo, deixem um like, deixem também aqui nos comentários se quiserem sugestões para próximos vídeos e nós vemos na próxima semana. Beijinhos!